Olá, pessoal! Nesse vídeo veremos as operações com radiciação. Bom, nas operações com radiciações nós temos as operações adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá para a adição e subtração. Bom, nós temos aqui um radical, raiz de 8 mais raiz de 32. Vocês podem pensar de início é o seguinte: é soma? Então, eu vou fazer raiz de 8 mais raiz de 32, eu só vou fazer a raiz quadrada de 8 mais 32, isso vai ser igual a raiz de 40. Pessoal, isso não existe. Isso aqui não pode acontecer. Nós só podemos fazer adição e subtração de números de mesmo índice e de mesmo radicando. Eles precisam ser termos semelhantes. Então, primeiro passo para essa adição, nós precisamos reescrever esse índice para ver se nós teremos radicais semelhantes, ou seja, radicais iguais com esses números. Nós só podemos fazer adição e subtração de radiciação com termos semelhantes. Então, vamos lá. Se eu for fatorar o 8, fatorando o 8, nós teremos 8 é dividido por 2, que dá 4, que é dividido por 2, que dá 2, que é por 2, que dá 1. Então, nós podemos dizer que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, eu posso trocar raiz de 8 por raiz de 2 ao cubo, certo? E aí a gente pode fatorar o 32, que é por 2, que vai dar 16, que é por 2, que dá 8, que é por 2, que dá 4, que é por 2, que dá 2, que é por 2, que dá 1, certo? Então, nós temos aqui que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. 32 eu posso trocar aqui dentro do radical, é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Bom, pessoal, nós já vimos que para a gente extrair a raiz de um número, nós precisamos o quê? Que o expoente do radical seja igual ao índice. Só que o índice aqui é 2 e o expoente é 3. Aqui nós podemos dizer que 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, né? Lembra da potenciação? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3, certo? Da mesma forma, aqui no 32, nós vamos dizer que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Que aqui somando 2 mais 2, 4, mais 1, 5, volta para cá, certo? Então, nós temos aqui expoentes iguais aos índices. Nós vimos também num vídeo anterior que quando nós temos uma multiplicação dentro da raiz, nós podemos separar, certo? Então, aqui nós temos a raiz de 2 ao quadrado a raiz de 2, certo? Mas, deste lado, nós temos a raiz de 2 ao quadrado, estou separando as multiplicações, vezes a raiz de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 2, certo? Raiz de 2 ao quadrado, mesmo índice, corta, corta, 2. Então, deste lado aqui, nós vamos ter raiz de 2 ao quadrado, é 2 vezes a raiz de 2. Esse aqui vai repetir, porque raiz de 2 nós sabemos que é um número irracional. Vamos deixar indicado aqui. Mais raiz de 2 ao quadrado novamente. 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2, vezes a raiz de 2. Então, aqui nós temos 2 raiz de 2, mais 4 raiz de 2. Agora sim, nós temos dois números com termos semelhantes, raiz de 2 e raiz de 2. Nós vamos, então, colocar em evidência. A soma vai ser o seguinte, nós vamos repetir o raiz de 2 e somar os números. 2 mais 4
Isso tudo é multiplicado por raiz de 2. Então, essa soma é igual a 6 raiz de 2. Tudo bem, pessoal? Então, sempre que a gente for fazer a soma ou subtração de raízes, nós precisamos ter termos semelhantes. Não podemos adicionar assim do jeito que está, certo? Nós precisamos que tenha termos semelhantes. Bom, na multiplicação e na divisão, o que acontece? Só é possível operar radicais se possuem mesmo índice. Então, para multiplicação e divisão, só podemos resolver se as raízes tiverem o mesmo índice. Olha só, então nós vamos ter dois casos, quando o índice é igual e quando o índice é diferente. Quando o índice é igual, a gente faz normalmente. Olha, a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4. Volta lá na propriedade. A gente vai juntar em uma só. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4, que vai ser igual a raiz cúbica de 8, que nós já vimos que é 2. E aqui na divisão, nós temos raiz quadrada. Então, se é divisão, nós podemos juntar aqui raiz quadrada de 12 dividido por 3. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 12 dividido por 3, 4, que também vai dar 2. Tudo bem? Então, se já tem o mesmo índice, podemos fazer normalmente a multiplicação ou a divisão. Agora, se o índice for diferente, como nós temos aqui no segundo caso, olha só, pessoal, nós temos uma multiplicação da raiz quadrada, índice aqui é 2 de 3, raiz cúbica de 5 ao quadrado, raiz quinta de 7 ao cubo. Professora, como que eu vou fazer isso? Da mesma forma que a gente não pode adicionar frações com denominadores diferentes, aqui com índice diferente nós não podemos fazer a conta, certo? Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar calcular o MMC dos índices. Bom, índice aqui nós temos 2, 3 e 5. Então, nós vamos calcular o MMC entre 2, 3 e 5. Calculando o MMC entre 2, 3 e 5, vocês já sabem calcular o MMC, isso aqui vai dar 30. Sabendo que o MMC entre 2, 3 e 5 é 30, o índice das novas raízes será 30. Mas calma que não é só isso. Deixa eu só escrever aqui, 5 ao quadrado. Vocês vão ver o que vai acontecer. O novo índice será 30. 7 ao cubo, certo? E o que vai acontecer com esse índice? Bom, nós sabemos que o novo índice será 30, mas o que aconteceu? O que vai acontecer com esses índices aqui? É só fazer isso? Não. A gente precisa equilibrar a situação. Então, o que nós vamos fazer? O novo índice nós vamos dividir pelo índice anterior de cada um. Bom, nesse caso aqui, o índice anterior era 2, então 30 dividido por 2 vai dar 15. O que vai acontecer com essa divisão? Vai virar expoente do radical. Expoente do radicando. Bom, o próximo. 30 vai dividir por 3. Dividido por 3. 30 dividido por 3 dá 10. Esse 10 vai virar expoente do radical, do radicando. O radicando aqui era 5 ao quadrado e agora também vai estar elevado a 10. 30 dividido por 5 dá 6, certo? Então, vai virar expoente aqui o 6 dessa divisão, vai virar expoente. Virando o expoente, nós teremos aqui, vamos ajeitar tudo, raiz de índice 30 de 3 elevado a 15 vezes a raiz de índice 30. Bom, nós temos 5 elevado a 2, que é elevado a 10, propriedade das potências. Potência de potência é só multiplicar os expoentes.
5 elevado a 20. 2 vezes 10, 20. Vezes raiz de índice 30 de 7 elevado a 3 vezes 6, 18. O resultado disso aqui vai estar dentro de uma raiz, como os índices são todos iguais, a raiz de índice 30 de 5 elevado a 15 vezes 3 elevado a 15, 5 elevado a 20 vezes 7 elevado a 18. Temos aí o resultado, vamos deixar só com a indicação, neste momento vamos deixar só com a indicação. Temos um outro exemplo aqui, olha, raiz quadrada de 6 dividido pela raiz cúbica de 2. Índices diferentes, aqui o índice é 2. Então, nós precisamos fazer o MMC entre os índices. MMC entre 2 e 3. Nós já sabemos que o MMC entre 2 e 3 é 6. Então, o novo índice será 6, né? E nós vamos fazer aquele mesmo joguinho. O novo índice será 6. E depois que fizermos a divisão, isso vai virar expoente. 6 dividido pelo índice da primeira, que é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o 3 vai ser índice do radicando aqui 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 2 vai ser índice aqui desse radicando, certo? Então, nós vamos ajeitar apenas. Então, nós temos raiz de índice 6 de 6 elevado a 3, dividido pela raiz de índice 6 de 2 elevado a 2, que é 4, né? Então, vamos lá. Vamos juntar tudo em uma só? Raiz de índice 6 de 216, né? 6 elevado ao cubo, 216 dividido por 4. Isso é a mesma coisa que raiz de índice 6, 216 dividido por 4, raiz de 54. Vamos deixar indicado aqui e não vamos resolver agora. Tudo bem, pessoal? Então, prestem atenção quando vocês forem fazer as atividades. Se os índices são iguais, diferentes, o que é preciso fazer? Tudo bem? Beijos, até a próxima.